Fechar o TED não é uma responsabilidade fácil, né? Vocês devem estar cansados ou não, devem estar ansiosos, eufóricos ou não também. Então, como eu não faço a menor ideia de como vocês estão se sentindo, eu posso compartilhar como eu estou me sentindo. Eu estou muito feliz de estar fazendo o TED Talk em Curitiba, né? É a minha terceira experiência. E fazer em Curitiba, fazer dentro de casa, é uma sensação maravilhosa, porque a gente vê se funciona. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, antes de entrar em detalhes e falar um pouco sobre o produto, ou falar sobre a solução, é falar um pouco sobre uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né, Marina? Eu gosto muito de contar história. A Marina é minha enteada, tá? Só para compartilhar a intimidade com todos vocês. Será que nós estamos preparados para trocar a nossa única vaquinha leiteira por 3 feijões mágicos que de repente surgem do nada, disponíveis para nós transformar em algo sensacional, algo inédito, algo muito mais vantajoso do que nós temos, do que a própria vaquinha leiteira? Bom, por que eu estou citando isso como exemplo? Porque de todas as minhas qualidades e defeitos, 2 delas eu sei que eu sou muito bom. Eu sou um ótimo paciente e eu sou um ótimo pai. E como pai, e sendo um ótimo pai, uma coisa que eu aprendi a fazer foi contar histórias. E de todas as histórias que eu acho sensacionais a prestar atenção na minha vida toda, a do João e o pé de feijão parece que tem uma posição muito forte no que acontece hoje. Então, se vocês me permitem, deixa eu recontar ela rapidinho, né? TED serve para tudo, não serve? Serve para contar uma história também do João e o pé de feijão? Vocês devem conhecer ela. Bom, primeiro que a história de João e o pé de feijão não é nem um pouco politicamente correta, porque se a gente pensar no conceito correto, é mais ou menos assim. João foi enganado, logo cresceu um feijão mágico e ele foi e enganou o gigante. Então, se a gente olhar diretamente nesse sentido, nós estamos contando uma história politicamente inadequada aos nossos filhos. Por isso que eu prefiro a versão de 1807, que conta mais alguns detalhes sobre o que João fez durante essa eufórica aventura. A primeira parte é que ele era medíocre e miserável. Ele vivia numa família tão pobre e tão perdedora, que a única coisa que eles tinham era uma vaquinha leiteira que já havia sido roubada por um parente, né? Ou já havia sido roubado de um parente. Era a única opção que eles tinham naquele momento de transformar aquilo em dinheiro, de transformar aquilo em algum tipo de sucesso. E por não saber empreender, e por não saber melhorar algo, e por estar sozinha, a mãe de João fala para ele: pega esta vaquinha, leve até a cidade e venda, e traga para nós mantimentos para este inverno, que o restante Deus nos dará. Chico Buarque usou uma frase bem parecida também, né? E se Deus não der? E se Deus não der? Bom, João no meio do caminho foi interceptado por um velho senhor astuto, falador, dinâmico, que tinha 3 feijões mágicos. João olhou para aquilo e falou: nossa, é o que Deus está dando. Eu posso pegar isso, levar para casa. São feijões mágicos. Imagine o que há de ser, né? Porque se Deus não der, há de ser algo com esses feijões mágicos. Isso é proveniente, isso é inteligente. E João, aos seus 9 anos de idade, 10 anos, 8 anos de idade, eu não sei, a idade mais mágica que a gente tem na vida são os 8, 9 anos de idade. Eu, com 9 anos de idade, eu queria construir robôs que eu pudesse entrar dentro. Eu só não entro dentro deles. Mas eu também sei que eu tenho construído bons robôs e eles têm dado bons resultados. Quando João chega em casa com 3 feijões mágicos para sua mãe, vocês conseguem imaginar o tamanho da frustração dela com aquilo? Porque não dava para fazer um cozimento sequer com aqueles feijões. A raiva dela, a frustração dela foi tão grande que o autor dessa versão da história de 1807 diz que ela arremessa os feijões pela janela e expulsa João de casa. Existe até uma certa lógica nisso, né? Até uma certa permissividade que isso aconteça. Entretanto, João não perdeu a fé dele. João tinha plena certeza que aqueles feijões eram mágicos.
E ele ficou cultivando aqueles feijões por semanas. Por semanas a fé de João foi constante. Até que um dia, num momento específico, quando se cruzou as atmosferas necessárias, segundo essa versão da história, e um raio caiu em cima de onde estavam os feijões, cresceu um pé de feijão mágico enorme que cruzou os céus, que cruzou as nuvens. Putz, sucesso, era mágico, funcionou, era aquilo que ele queria. Bom, a outra parte da missão continua. Você já imaginou você subir num pé de feijão, que não tem escada, não tem elevador, não tem facilitações urbanas ou tecnológicas, que cruza as nuvens? Ele com certeza precisou de muita dedicação e continuou tendo fé e superando certa parte do seu medo, porque eu não sei o que tinha lá em cima. Quando João chega lá em cima, tudo é gigante, tudo é maior do que ele, tudo é monstruosamente assustador. As formigas são maiores do que ele, as aranhas são maiores do que ele, a vegetação é maior do que ele. Ele se achava medíocre quando estava naquela vila pequena. Ele descobriu o que era ser medíocre, o que era ser impotente, quando ele pisou naquela terra diferente. Quando João cruza aquele jardim curto, mas que para ele era de semanas de trabalho, sem poder se alimentar direito, sem precisar, sem contar com o conforto da casa, o abraço da mãe, ou quem sabe até a raiva da própria mãe em tudo aquilo que estava acontecendo, ele chega numa porta gigante, que para escalar também ele levou alguns dias para conseguir. Quando ele cruza essa porta, ele descobre que do outro lado não tem nada mais, nada menos do que um gigante que come as suas vítimas, e que quem os convence a subir naquilo é um homem cuja esposa está trancada num copinho, e do lado dela tem uma fadinha, e do lado dela tem um dragãozinho, e do lado dela tem um unicórnio, porque é isso que essa criatura faz, convence os tolos a chegar até ele, e ele os devora. Eu gosto muito dessa versão da história, porque João simplesmente ele decide libertar todas essas criaturas, e no que ele faz isso, o gigante vai atrás dele. Ele também corre, né? Pé de feijão abaixo, o gigante corre atrás, ele corta o pé de feijão. Eu estou adiantando a história aqui, porque a parte toda vocês já conhecem. Mas o que eu acho mais interessante é que quando o gigante cai na terra, e ele morre nesta queda, toda a região onde ficou dominada pelo corpo gigantesco, passa a ser uma das maiores produtoras de feijão que aquela localidade já pode ter. E a partir daquele momento, João passa a ter a prosperidade junto com a sua família. Por que eu estou citando esse exemplo para vocês? Porque eu passei por algo muito parecido com essa história. E eu vivo um pouco dessa história ainda. Para quem não conhece a minha história, ou para quem não sabe o porquê que eu estou fazendo um TED, o fato de eu ser um ótimo pai é o que me trouxe para cá. O fato de eu ser um pai é o que me coloca hoje para falar na frente de muitas pessoas. Vários dias de fé. Quando eu comecei o trabalho que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, eu não fazia a menor ideia se aquilo que eu estava imaginando ou lucubrando funcionaria ou não funcionaria. A minha família se decepcionou comigo. A minha família, os meus pais, os meus irmãos são decepcionados comigo até hoje. Porque, efetivamente, eu passei por cima de vários valores que eu aprendi dentro de casa, que era justamente olhando para que aquilo funcionasse de uma maneira ou outra. Eu tinha plena certeza que aqueles feijões, que aquela ideia, que aquele conceito que eu estava seguindo era algo que levaria para algo muito maior de onde eu estava. Quando eu olho para aquilo e eu decido subir e eu percebo que sim, eles eram mágicos, era um caminho perfeito e condicional para chegar em algum lugar, eu precisei de muita coragem, porque eu não fazia a menor ideia do que tinha do outro lado. Aliás, eu não fazia a menor ideia nem de para onde eu estava indo. E quando a gente está tentando falar de empreendedorismo, né, Marcelo? Quando a gente está tentando falar dessas coisas, parece que você tem que ter o guia sempre todo pronto. E o meu problema era o seguinte, aliás, eu tinha dois grandes problemas. Eu não fazia a menor ideia da área que eu estava pisando, e eu não sabia nem que eu estava empreendendo. Eu só sabia que eu precisava gerar sustentabilidade de alguma maneira para aquilo que eu estava construindo, porque senão ele não teria futuro, ele não teria êxito.
vários dias de força de vontade, porque tudo, absolutamente tudo o que tinha em volta de mim era maior do que eu. As pessoas eram mais inteligentes que eu. As pessoas eram mais competentes do que eu na área. Eles eram mais proprietários da solução do que eu. Porque a única coisa que eu era naquele momento, eu era um paciente. E sabe qual que é a parte pior da história que eu faço analogia? Eram vários dias de terror. Porque o meu maior inimigo, aquilo que de verdade eu tinha mais medo, estava a poucos centímetros de mim. E se vocês não conseguem imaginar o que eu estou falando, eu quero apresentar para vocês a pessoa responsável por um projeto que está salvando 10 vidas por dia. Laura Fressato é a minha filha mais velha. Vocês sentem angústia, vocês sentem ansiedade quando o filho de vocês, quando o parente de vocês está com uma gripe, ou quando a sua criança precisa ser vacinada, levar uma única injeção? Vocês ficam ansiosos ou angustiados quando vocês precisam dar um medicamento e aquilo provoca certo transtorno de ansiedade nas suas crianças? A minha menina tinha 18 dias. Ela ficou 18 dias comigo. Ela tinha 28 centímetros. Projetem na mão de vocês o que é 28 centímetros. Por favor, projetem 28 centímetros na mão de vocês. Ela precisou fazer um picking. Alguém faz ideia do que é um picking? Alguém sabe o que é um picking? O picking é uma interseção onde você tem que colocar um catéter numa aorta para poder dar nutrientes para o paciente. Tente projetar isso em 28 centímetros. Quando isso aconteceu, eles tiveram que imobilizar a Laura. Assim como você imobiliza uma pessoa, um adulto. Não porque ela oferecia algum risco, mas porque era tão microscópico o que precisava fazer. O que aqueles profissionais fizeram era tão microscópico que precisava de um comportamento agressivo para que aquilo acontecesse. Eu passei por isso por 18 dias. E eu posso dizer para vocês hoje que a Laura, com seus 440 gramas, com seus 28 centímetros, e com toda a vida que ela me mostrou que é possível ter, mesmo nas piores condições que um ser humano possa estar exposto, mesmo nas piores condições, ela foi uma grande curitibana. Porque o que ela me deu na sequência foi a possibilidade de querer impactar de verdade a vida de 1 bilhão de pessoas usando tecnologia eficiente, acessível e real. Tecnologia que funciona. E isso hoje está acontecendo em 6 para 7 hospitais, nós vamos instalar o 7º hospital agora, de forma estratégica. As pessoas perguntam para mim assim, Jacques, mas por que só 6 hospitais? Porque é estratégico. Eu não estou vendendo a Laura para a área de saúde. Eu estou dando a Laura para a área de saúde. E esses 6 hospitais estratégicos, hoje, nos últimos 3 anos, permitiram que nós pudéssemos conectar com o estado clínico de 1.250.000 pessoas. Hoje o robô Laura dá alertas sobre sepse e sobre deterioração clínica baseado em memória proprietária. Ela não depende nem mais do histórico do hospital. Ela não depende nem mais do histórico dos profissionais. Sabe aquele gigante monstruoso, fodástico, que estava descendo atrás? Ele ficou tão pequeno, tão medíocre hoje, que ele consegue dar oportunidade para a gente, a partir do mês que vem, dobrar a quantidade de hospitais, porque nós estamos conectando na Santa Casa de Porto Alegre, que tem 7 hospitais na sua instituição. E a partir de maio desse ano, eu vou só dobrar. Só dobrar. Só dobrar. Porque nós estamos com a tecnologia hoje capaz dessa exponencialidade. E é por isso que eu estou muito feliz de fazer o TED hoje. Eu estou muito feliz de estar falando em Curitiba, porque nós seguramos essa informação para esse dia. Porque o robô Laura está salvando hoje 10 vidas por dia. Independente da atuação da equipe, independente do alerta. Ela avisa que 10 pessoas precisam de ajuda, no mínimo, e essas 10 pessoas são salvas. Então, a alegria não está sendo de só dizer que as coisas estão funcionando. Eu e a minha equipe, não é uma equipe grande, nós levamos todos os dias para casa 10 vidas
positivas. E para quem que a gente precisa agradecer isso? Para essa pequena guerreira. E é para ela que eu gostaria que vocês batessem palmas.